Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma parte do nosso curso, né? Lembrando uma coisa que é muito importante para vocês, que motivando essa aula, que a ótica está em toda a parte, desde câmera de smartphone, é, farol de automóvel, apontador laser, leitor óptico, né? Que faz a gente ler código de barra. Então, o conhecimento do mundo microscópio também se baseia no desenvolvimento de instrumentos ópticos, do cosmos também, depende da física de raios de luz, né? Desenvolver instrumentos ópticos para isso. Claro que o nosso olho também é um dos maiores dispositivos, melhores dispositivos para a gente entender essa física óptica de raios de luz, né? Então, para conhecer como esses instrumentos são projetados, é fundamental a gente passar para mais uma etapa de conhecimento de ótica, que é o que a gente chama de refração, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso slide para a gente falar um pouquinho de refração. Então, antes de falar um pouquinho de refração, é fundamental lembrar que um objeto ele interage com a luz de três maneiras fundamentais, né? Ao receber luz, ele absorve essa luz, há um mecanismo de absorção, há também a reflexão e há também, vamos dizer, a possibilidade da luz atravessar esse corpo, né? Então, ela ser transmitida, né? Ela permitir a propagação da luz através dele. Então, é isso que define objetos opacos, translúcidos e transparentes, né? Então, à medida que a luz está vindo de um meio, ela vai interagir com esse corpo, ela tem a possibilidade de mudar de meio, de atravessar esse meio, de sofrer uma alteração do meio de origem para o meio para onde ela vai interagir, além da reflexão e além da absorção. Então, nós temos objetos opacos que não permitem a propagação da luz dentro deles, né? Os objetos translúcidos, é, por exemplo, como esse papel vegetal aqui, que vai gerar uma propagação irregular da luz e vai caracterizar ele como objeto translúcido, e os transparentes, como o ar e a água, que permitem a propagação regular da luz através deles. E esse vaso de, de flores aqui é um objeto opaco, né? Assim como o seu corpo também é um objeto opaco. Então, nós já tínhamos visto isso, mas não custa lembrar. Então, vamos pegar um fenômeno que é o fenômeno alvo da nossa aula de hoje, né? Então, nós temos um objeto aqui, né? Que é um lápis imerso aqui num copo d'água, que a hora que a gente vê, parece que o lápis fica distorcido, parece que ele quebra, né? Outra coisa que está acontecendo, né? Que indica que a luz está mudando de direção ao passar de um meio transparente para outro. Então, a luz muda de direção se ela está indo de um meio transparente para outro. Ressalto isso novamente. É que nós podemos ver esse experimentozinho aqui, simplesinho, aqui embaixo com uma caneca e uma moeda, né? Como é que é isso, né? A gente pode comprovar esse desvio da luz realizando uma investigação muito simples, né? Você vai colocar uma moeda no centro de uma caneca opaca, como você está vendo aí. Você vai se afastar lentamente, né, da caneca até um ponto que a moeda não vai ser mais visível para você. Aí você vai acrescentar água, né? Antes você não estava vendo água. A hora que você acrescenta água, cuidadosamente, para não tirar a moeda do lugar, enquanto observa sem sair da sua posição. Aí o que que acontece, né? A hora que você vai acrescentando água, né, você não estava vendo direito a moeda, a hora que você vai acrescentando água, você tem que tomar cuidado, não sai da sua posição, de repente você começa a observar a moeda, né? Então, esse fenômeno, né, que há um desvio na trajetória dos raios luminosos, e esses raios luminosos estão atravessando diferentes meios de propagação, é o que a gente chama de refração. Então, refração está associada a esse desvio na trajetória da luz, né? Então, por exemplo, esse esqueminha que a gente acabou de falar da moeda. Anteriormente, você estava numa posição, né, em que, claro, dos diversos raios de luz eu selecionei um aqui, um estava direcionando aqui para o seu olho, você não estava enxergando a moeda. Mas o fato é o seguinte, o fato é que, né, a moeda, ao ser imersa aqui na água, ela estando na água,
ela está emitindo um raio de luz. A hora que o raio de luz passa da água para o ar, ele sofre um desvio de tal maneira que você passa a enxergar a moeda, porque o raio aqui foi desviado, né, da sua direção original, que era simplesmente aqui, ó, na figura do lado, a tendência aqui, ó, ele ia emitir vários, só que estava esbarrando aqui no copinho opaco, né? Não ia conseguir atravessar. Mas a hora que você colocou a água, o raio de luz chegou aqui, bateu nessa interface entre o meio transparente 1 para o meio transparente 2, ele sofreu um desvio aqui e chegou ao seu olho, você pôde observar. Esse é o fenômeno de refração, assim como acontece também aqui nesse caso que você está vendo aqui do lado com o Sol. Então, o que acontece aqui? A gente também pode observar a refração no céu, na luz que chega a partir dos corpos celestes, como o Sol aqui, ao nosso planeta. Né? Ela muda de meio a passar do espaço vazio para uma região como o ar, portanto, ela está mudando a direção, como você está vendo aí. Então, assim, no final da tarde, ainda conseguimos observar o pôr do sol, mesmo que ele, né, tenha já oficialmente deixado o horizonte, o sol já tenha deixado o horizonte. Ou seja, o dia ganha alguns minutinhos a mais por conta da refração. Porque ela cria uma imagem aparente desse astro, aparente do Sol, que está um pouco acima da sua posição real, né? Então, é o que está acontecendo aqui, né? O Sol emitiu o seu raio no vácuo, ele vai pegar a atmosfera, a hora que ele interage, entra aqui na atmosfera terrestre, ele sofre um desvio aqui, e daí o observador enxerga como, prolongando aqui, né, o raio de luz, como se o Sol tivesse aqui um pouco mais sim. Então, essa daqui onde eu estou circulando é a imagem aparente do Sol, ok? Então, muito importante também esse fenômeno de refração que ocorre aí no ar. Então, como é que as primeiras tentativas de explicar esse desvio de luz? Uma primeira ideia é o que a gente chama de princípio de Fermat, né? É a primeira tentativa de explicação, uma das primeiras tentativas de explicação da refração, em que, para Fermat, para ocorrer, né, esse desvio, está associado ao fato que a luz viaja sempre, né, a luz viajando entre dois pontos, segue o caminho que requer o menor tempo possível, ok? Então, por que há esse desvio? Porque ao fato de que, ao mudar de meio, né, aí eu já vou começar a emendar já uma informação, né? A hora que ela mudou de meio, ela sofre o desvio, ela vai em cada meio que ela está, buscar o menor tempo de viagem possível entre dois pontos. Então, aqui está o ponto A, ela vai bater aqui, ela está fazendo uma viagem no menor tempo possível. A hora que ela vai chegar ao ponto B, né, ela, né, para chegar a esse ponto B, a luz vai tentar seguir esse caminho aqui, que é o D2, no menor tempo possível. Eu não vou entrar em detalhes, mas usando o princípio de Fermat, de que a luz vai viajar entre os dois pontos, tentando seguir o caminho que requer o menor tempo possível, você consegue deduzir a lei física que nós vamos ver aqui já já, que explica e que modela a refração, ok? Então, esse é o princípio de Fermat, um princípio muito importante aí que ajuda a gente a entender a lei de refração, que pode ajudar a gente a entender a lei de refração que a gente vai falar a, a partir desses próximos slides, né? Para que a gente chegue a isso, né, a gente vai definir aquilo que a gente chama de índice de refração. Tá? O que é o índice de refração? O índice de refração, né, ele, de um certo meio, ele vai dizer para a gente, né, o quanto que este meio se opõe, de certa maneira, vamos dizer assim, à propagação da luz. Tá? Então, qual a luz que qual é o meio que a luz se propaga mais facilmente? O meio que a luz se propaga mais facilmente é o vácuo. Né? No vácuo, a luz se propaga com essa velocidade c aqui, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Mas no meio, como, por exemplo, como a água,
esse meio, a água exerce uma certa oposição à propagação da luz. Então a luz vai se propagar com uma velocidade menor, tá? Então a gente vai criar uma grandeza que vai dizer o seguinte para a gente, né? Se essa grandeza vale 1, significa que a luz está se propagando no vácuo, né? O 1 é o valor de referência. Se essa grandeza ficar acima de 1, significa que esse meio exerce uma posição, a propagação da luz maior que o vácuo. Então, veja, por exemplo, a água em que a luz se propaga com uma velocidade v, que é menor que c, quando eu faço a razão entre os dois, c sobre v vai gerar uma grandeza maior que 1. Então, 1 ponto alguma coisa, 1,5, 1,7, indica que a luz se propaga com uma velocidade menor que a luz no vácuo, nesse meio que eu estou falando. E o índice de refração, ele é dado justamente por isso, pela razão da velocidade de propagação da luz no vácuo, que é esse c, sobre a velocidade de propagação da luz no meio que a gente está estudando. O vidro, a água, mesmo o ar. No ar é muito próximo da velocidade da luz, mas é um pouquinho diferente, um pouquinho menor. Então daria um n um pouquinho maior que 1, ok? Muitas vezes o ar vai ser considerado como se fosse um vácuo. A gente sabe que não é, mas vai ser considerado como um vácuo porque os números, os índices de refração são muito próximos. Nós também podemos comparar índices de refração de dois meios diferentes. Então a gente chama meio 2, meio 1, dois meios transparentes diferentes. O que é esse índice de refração relativo? É a divisão, né, a razão do índice de refração no meio 2 sobre o índice de refração no meio 1. Então, quando a gente substitui aí por C sobre V do meio 2, C sobre V do meio 1, né, a gente sabe que o índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1 é a velocidade da luz se propagando no meio 1 sobre a velocidade da luz se propagando no meio 2, ok? Então, se a gente quiser comparar o índice de refração de dois meios distintos, certo? Então, esse é o índice de refração, é muito importante isso. Então, falando de índice de refração, né? Por exemplo, como nós estamos falando aqui do ar, muito próximo de 1, tá? Porque a luz se propaga aqui a quase 3 vezes 10 oitavos metros por segundo, né? Como, por exemplo, no gelo, a velocidade da luz é menor que 3 vezes 10 oitavos, é 2,29. Quando você coloca aqui, ó, 3 vezes 10 oitavos sobre 2,29, vale a pena fazer essas continhas aqui para você ver se você está entendendo direitinho, né? Vai dar o índice de refração absoluto de 1,31. Você vai, por exemplo, para o álcool, que a luz se propaga com 2,21 vezes 10 oitava metros por segundo, né? Você vai dividir a velocidade da luz 3 vezes 10 oitava por 2,21 vezes 10 a oitava, né? Aqui no C sobre V, você vai obter aqui 1,36. E vai fazendo, faça essas continhas, pausa um pouquinho o vídeo aí, para ver se você entendeu direitinho isso daí, tá? Pausa, é bom para você testar a sua compreensão sobre índice de refração, ok? Então, vamos falar aqui das primeiras tentativas da gente descrever de fato, né, a refração. Então, a primeira tentativa de relacionar, né, a deformação de imagens dos objetos, como a gente viu lá do lápis na água, né, com a consequente mudança da trajetória da luz, é atribuído ao Ptolomeu. Né? Ele conseguiu medir os ângulos de incidência da luz, né, quando ela incide no meio de separação, e o ângulo de refração da luz nesses meios, né, nesses diferentes meios. Uma certa precisão na época. Com esses dados, ele tentou estabelecer uma lei geral, tentou estabelecer uma relação direta, os valores do ângulo, porém, ele percebeu que tal variação não é proporcional aos ângulos, mas ele deu uma contribuição muito importante para a definição e para a compreensão da refração. Então, você vê aqui na tabela, né? Por exemplo, nós temos sempre a luz partindo do ar, né? Indo para o vidro, do ar para a água, da água para o vidro, né? Alguns testes, né? Por exemplo, a incidência de um dos raios sendo 10 graus, lembra que isso é sempre tomado em relação ao normal, o ângulo de incidência está 10 graus, e aí
Você tem aqui do ar o ângulo de refração também em relação ao normal. Já já a gente vai ver figuras um pouquinho melhores que essa, para deixar bem mais claro, né? A gente vê que aqui 7 graus. Se ele dobrar o ângulo de incidência, assim, a expectativa dele será que dobra, né? Ó, 13,5. Não está dobrando, né? Aqui, ó, 10 para 30 para o ângulo de incidência, o ângulo de refração para 27 para 20,5. Não é simplesmente parece que está triplicando? Parece que não, né? Está perto, mas não muito. Aqui, ó, quadrupliquei o ângulo de incidência. Nós estamos vendo aqui que não está quadruplicando. 7 para 25 não está quadruplicando, né? E se a gente olhar também aqui, ó, também não é um dobro perfeito aqui do ar para a água, não tá ficando 3 vezes maior, não tá ficando 4 vezes maior em relação a essa brincadeira de proporcionalidade, tá? Então, é isso. Precisou passar aí, né, mais ou menos, ah, poxa, é, cerca de 1500 anos até que o físico holandês, né, o Snell, conseguisse dados experimentais um pouquinho mais apurados que possibilitaram uma análise mais precisa do fenômeno, né? E também o René Descartes, também de forma independente ao Snell, né? Que eles vão perceber que, por meio de uma função trigonométrica do seno desses ângulos, você consegue obter uma relação proporcional entre os ângulos de incidência e o ângulo de refração, ok? Então, é com Snell e Descartes, tanto é que a lei de refração está baseada, também batizada com lei de Snell-Descartes, que vai dizer para a gente como é que a refração de fato vai funcionar. Então, eles perceberam, revisando aqui, que a relação do seno, né, o seno aqui está em inglês, tá? É que eu acabei escrevendo em inglês, seno de I e o ângulo de incidência. Então, vamos pegar a figura aqui de baixo, né? Para a gente entender bonitinho, né? Então, a luz vai sofrer desvio, passando do meio 1 para o meio 2, como a gente está vendo aqui na figura, né? Então, a gente sempre vai ter como auxílio a reta normal, tá? Então, como a gente fazia lá na reflexão, o ângulo de incidência, ele é definido aqui em relação ao normal. Então, veio o raio de luz incidente, o ângulo de incidência está aqui, beleza? Aí ele passou para outro meio, também em relação à normal, que faz 90 graus com a superfície aqui, vai definir um ângulo de refração que eu estou chamando de E, tá? Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Eles perceberam, o Snell e Descartes, que a razão de o seno de I, do ângulo de incidência, com o seno do ângulo de refração, era uma constante, tá? Mas como? Que constante é essa? No fundo, essa constante é a razão do índice de refração relativo, né? Índice de refração relativo, o que é o índice de refração relativo? É o índice de refração no meio 2 sobre o índice de refração no meio 1. Né? Rearranjando isso daqui, a gente tem a lei de Snell. A lei de Snell diz o seguinte, ó, aqui antes da igualdade, ela diz o seguinte para a gente, aqui é sempre a informação da onde a luz está vindo, tá? Antes de incidir no meio de separação. Então, é o índice de refração 1, né, da onde a luz está partindo, vezes o seno de incidência. Esse produto aqui vai ser igual ao índice de refração do meio 2 para onde a luz passou, vezes o seno do ângulo de refração. Então, para lembrar da lei de refração, sempre assim, da onde a luz veio para onde a luz partiu, para onde a luz foi, né? Para onde a luz passou. Então, produto do índice de refração vezes o seno do ângulo de incidência, porque se a luz está vindo, então a luz vai incidir no meio de separação, né? E aqui desse lado, o índice de refração do segundo meio, para onde a luz passou, seno do ângulo de refração, que tem a ver com o ângulo aí que a luz faz para onde a luz ela passou depois do meio de separação. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem casos para discutir, casos interessantes. Que casos são esses? São casos, por exemplo, que o índice de refração do meio 2 é maior que do meio 1. Então, eu tinha um professor que ensinou assim, ó, se a luz vem do meio menos para o mais, o raio de luz chega mais. Chega mais em relação ao quê? Chega mais em relação a normal aqui. Por isso que o ângulo de refração
ele fica menor que o ângulo de incidência. Ó, lembra? Do menos para o mais, chega a mais. O ângulo de refração fica menor que o ângulo de incidência. Matematicamente, a gente pode ver isso também por aqui, ó, né? Você tem aqui, ó, o índice de refração do meio 2 é maior do que o meio 1. Então, N2 é maior que N1, que indica que o seno de I é maior que o seno de R, que, portanto, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Consistente, né? Muito bem. A caso inverso, né? O caso inverso está aqui. Se o índice de refração do meio 2, agora para onde a luz vai passar, é menor que o do meio 1. Vamos ver matematicamente. N2 é menor que N1. Então, esse número N2, acompanha o mouse aí, é menor que o N1. Então, se esse é menor que o N1, significa que o seno de I é menor que o seno de R. Ok? Se o seno de I é menor que o seno de R, o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. Estamos vendo aqui na figura, o ângulo de incidência está menor que o ângulo de refração, né? Certo? Então, o meu professor dizia assim, se a luz vem do meio mais para o meio menos, chega a menos. O que é chegar a menos? Ele se afasta da normal. Esse é o chegar menos, né? Certo? E um caso especial, que na verdade é quando você tem o raio incidindo alinhado com a normal aqui. Significa que o ângulo de incidência é zero. Ora, se o ângulo de incidência é zero, o seno de zero é zero, tá? Seno de zero é zero. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó, se o seno de zero é zero, tá? Esse daqui vai ser zero. Zero vezes alguma coisa zero. Significa que o seno também tem que ser zero aqui desse outro lado. Então, se o seno desse outro lado também tem que ser zero, tá? Significa que o ângulo de refração vai ser aqui zero, certo? Então, é o que a gente chama de a incidência, a refração. Não é que a refração não acontece, ela acontece. Só que aqui é o caso que não há desvio, né? O raio não desvia, ele continua alinhadinho com a normal aqui. Ele faz zero grau. O ângulo de incidência é zero, ângulo de refração também é zero. Mas há refração, só não há desvio. Então, isso é importante, certo? Caso especial. Muito bem, então é isso. Espero que você tenha entendido a refração, tenha entendido o modelo matemático que explica a refração na lei de Snell. Só um comentário antes de sair, né, de terminar a aula, a gente pode definir aqui, ó, esse ângulozinho aqui que você está vendo nessa figura, acompanha o mouse, também é o que a gente chama de ângulo desvio, tá? O ângulo desvio aqui, né? Então, a soma do desvio mais a refração dá exatamente o ângulo de incidência aqui nesse caso, tá? E aqui, nesse outro caso aqui, o que a gente tem? A soma do ângulo aqui desvio menos a refração, né? Esse é o desvio aqui nesse segundo caso, né? Esse é o desvio total, desvio menos a refração aqui, dá o nosso ângulozinho de incidência, certo? Tudo bem? Então, desvio, de fato, são essas relações em relação ao que teria sido se não houvesse, né, em relação a essa linha pontilhada vermelha, se o raio tivesse se propagando em linha reta, ou seja, não tivesse desviado, ok? Então é isso, pessoal. Forte abraço e a gente se vê na próxima.